Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Amém? Pegue na sua mão a sua Bíblia, em nome de Jesus. Abra no livro de João, capítulo número 5. Evangelho de João, capítulo número 5. João capítulo 5. João capítulo 5. A partir do verso de número 3, diz assim, vou ler o verso 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou, toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo a falar o seu coração nesta hora. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Agora pedimos a Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui o texto da Bíblia Sagrada, onde a Bíblia fala que Jesus, ele operou um grande milagre na vida de um homem que era coxo paralítico, na verdade, há 38 anos. Ou seja, não são 38 dias, não são 38 semanas, não são um mês, mas são 38 anos. Ou seja, uma vida, se olhar bem, né? Uma vida inteira, são quase 4 décadas que este homem vivia nessa situação. E naquela época, as pessoas que sofriam de paralisia, pessoas que eram cegas, pessoas que eram coxas, muitas dessas pessoas eram abandonadas, muitas pessoas,
até mesmo os leprosos também eram abandonados, viviam os leprosos numa cidade de refúgio, os coxos, por sua vez, os paralíticos, muitas vezes ficavam à beira do caminho, os cegos também, à beira do caminho, né, pedindo ali esmolas para sobreviver, porque alguns ou muitos deles não tinha pessoas que o ajudassem, não tinha familiares, não tinha, ou seja, até foram abandonados. E a Bíblia nos mostra então que Jesus ele chega neste local aonde a Bíblia fala que havia, né, no chamada Porta das Ovelhas. A Bíblia diz que ali havia um tanque neste lugar. E a Bíblia diz então que de tempos em tempos um anjo descia naquele lugar, agitava aquelas águas, e diz o texto que o primeiro que entrasse naquela água sairia curado. Era curado de toda e qualquer enfermidade. Então a Bíblia diz que ali havia uma multidão de pessoas que precisavam de um milagre. Haviam pessoas que estavam ali, não sei se dormiam na fila, mas era uma multidão. E quem às vezes precisa de um tratamento, principalmente quando se trata do SUS, se precisar de um tratamento de grande precisão mesmo, a pessoa até dorme na fila. A pessoa até, enfim, até manda alguém, né, um mais novo ali para ficar lá na fila até ela chegar, devido à situação. Ou seja, e ali havia uma multidão, não era uma, não era 10, não era 20, era uma multidão. Então quando se fala de multidão, é algo que quando você chega não tem como você contar de imediato quantas pessoas. Era uma multidão com problemas diferenciados, coxos, cegos, paralíticos, e a Bíblia diz que todos eles com a mesma intenção, esperando o agito, esperando o movimento da água através do anjo que descia ali. E a Bíblia diz então que Jesus entrou nessa história. Jesus entrou porque a Bíblia diz que Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele vê aquela multidão, mas ele foca neste homem que havia 38 anos passando por aquela situação, 38 anos sofrendo. Então Jesus, no meio daquela multidão, no meio de todas aquelas pessoas, Jesus foca naquele homem. E este homem, ele não era cego, este homem não era coxo, ou seja, não mancava, não, ele era paralítico. O paralítico, ele precisa que alguém o locomova, ou se der, ele vai arrastando, ele vai rastejando, para chegar até o local onde ele precisa chegar. Aqui a Bíblia não fala se alguém trazia este homem e colocava ele ali, né, perto daquela multidão de pessoas. O texto não fala, mas o texto fala que ele estava ali. Como ele chegou, não me importa. O que me importa é como ele saiu dali. Ou seja, não importa como você chegou aqui hoje. O que importa é como você vai sair, mediante o que você colocar diante do Senhor nesta hora. A Bíblia diz que aquele homem estava ali. E o anjo, então, de tempos em tempos, descia. E Jesus, então, entrou na história. O segredo está aí, é quando Jesus entra. Porque quando Jesus entra, algo sempre acontece. A Bíblia diz que aonde Jesus passava, algo acontecia. Aonde Jesus entrava, o milagre era liberado. Porque ele sempre encontrava uma pessoa que acreditava. Ele sempre encontrava alguém que dava crédito na palavra de
alguém aqui nessa noite que dá crédito na palavra de Deus? Então glorifique e exalte esse Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Só que sair daqui da mesma forma que você entrou ou não, depende de você, depende, somos de nós. Não depende do fulano, depende exclusivamente de nós. Porque isso depende do quê? Da nossa fé, depende da nossa crença, depende se nós cremos naquilo que Deus pode fazer. Então todos estavam ali porque eles acreditavam que Deus enviaria um anjo ali, ele tocaria naquela água. E a Bíblia diz então que era de tempos em tempos, ou seja, não tinha data, não tinha hora marcada, não tinha, enfim, é um tempo determinado, mas para com Deus há um tempo determinado para o milagre chegar na minha vida. Que tempo é este, pastor? É o tempo de Deus. O tempo de Deus não falha, o tempo de Deus é a hora certa. Quando nós queremos o nosso tempo, na nossa hora, muitas das vezes, como este povo, muitas das vezes nós ficamos decepcionados. Mas como nós aprendemos a esperar no tempo de Deus, tem hora certa para o milagre de Deus acontecer na minha vida. Se você crê que tem hora certa, então não fique calado neste lugar. Aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Só que algumas coisas aqui aconteceram para que o milagre acontecesse na vida daquele homem, como na vida de muitos outros que chegaram até Jesus. A Bíblia diz que eles esperavam um movimento. Eles esperavam um movimento. Enquanto Deus não opera no meio de movimento. Não, pastor, não. Deus não opera no meio do movimento. Deus opera no meio do avivamento. Aleluia. E avivamento não é pular, saltitar, não é falar em línguas. Isso é resultado do avivamento, porque o verdadeiro avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de vida, é mudar a trajetória. Aquele povo estava esperando um movimento, mas a postura deles era sempre a mesma. A postura era mergulhar ali, receber o milagre e tchau. Infelizmente, muitas pessoas estão passando por essa situação. Estão há tempos e tempos esperando um movimento. E Deus não vai operar no meio do movimento. Porque Deus sabe que quando há um movimento e algo acontece, o povo recebe a bênção e ó, tchau, como diz por aí. Tchau e bênção. Já fui abençoado, agora eu não preciso mais de Deus. Infelizmente, esse é o povo do movimento. O povo do movimento, quando não acontece aquilo que eles querem, criticam a igreja, o pastor, muitos criticam até o próprio Deus. Por quê? Porque está atrás de um movimento. E o avivamento não parte de Deus, o avivamento parte de nós. Tem gente que pensa que Deus vai descer e vai fazer ele começar a tomar atitude. Não, ele tem que tomar atitudes. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então tem gente que quer que Deus faça aquilo que ele tem que fazer. Não tem como. Deus só vai fazer na minha vida o que Ele quer fazer quando eu começar a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então a Bíblia diz que eles esperavam o quê? Um anjo descer ali. Esperavam um anjo mover as águas, ter um movimento nas águas. Aí a Bíblia diz que Jesus então chega na cena, observa aquela multidão e foca naquele homem. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele tinha muito tempo que ele estava naquela situação. Você pensa que Deus não sabe há quanto tempo você tem lutado? Você pensa que Deus não vê a sua luta? Deus vê.
mas ele espera uma atitude sua. Tem pessoas que acham que Deus está vendo. Um Deus que não vê não é Deus. O nosso Deus que nós servimos, ele é onividente. Ele vê todas as coisas. Ele vê até o que está no coração do homem. Tem gente que só vê o que está por fora, né? Aí o exterior, mas Deus vê até o que está no coração do homem. Deus sonda a alma do homem. A Bíblia diz então que Jesus se aproxima daquele homem e faz uma pergunta para ele. Jesus não perguntou quanto você tem na sua conta bancária. Jesus não perguntou quantos membros você tem na família. Jesus não perguntou há quanto tempo ele estava naquela situação. Jesus não perguntou de qual cidade que ele veio, quanto tempo ele demorou para ele. Não, Jesus fez apenas uma pergunta: queres ser curado? O que Jesus perguntou? Queres ser curado? Jesus perguntou para ele por quê? Porque Jesus queria curar ele. Jesus queria fazer um milagre na vida dele. Agora a pergunta é: será que ele queria? A Bíblia diz que Jesus olha para ele: queres ser curado? O que Jesus esperava dele? Sim ou não. Simples assim. Olha a resposta dele. Verso de número 6. Jesus olha para ele e diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Olha a resposta dele. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Olha a resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não foi isso que Jesus perguntou, se tinha alguém que colocava ele lá, que ele estava esperando. Não foi isso. Jesus perguntou: queres ser curado? Ou seja, o homem estava na presença de Jesus, mas estava longe daquilo que Jesus queria fazer na vida dele. Estava desligado. A pergunta de Jesus foi: o que Jesus esperava era sim ou não. Aquele homem, ele respondeu: ele não tem ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, eu sempre dependo de alguém. Uma coisa é fato: nós nunca podemos dizer eu nunca vou precisar de ninguém, eu nunca preciso de ninguém. Isso é fato. Mas Jesus também não quer que nós também venhamos viver a vida inteira dependente de alguém. Ele quer que nós venhamos ter a nossa independência. Imagine você na sua casa, seus filhos crescendo, 50 anos, é o neném da mamãe e o neném do papai. Vai, dá seu jeito. 50 anos, o pai e a mãe tem que dar comida, tem que dar bebida, tem que dar tudo. Ou seja, está sempre o quê? Dependente. Está sempre o quê? Na dependência. Então chega um momento que o pai, eu já dei esse exemplo, tem um momento que o pai, ele vai lá, vai pescar, né? Vai pegar o peixe, vai preparar o peixe e colocar na mesa para o filho e falar: come, meu filho. Mas na hora que o menino começar a desenvolver, crescer, meu filho, vem cá, papai agora vai te ensinar a pescar. Ou seja, acabou a moleza. Dá seu jeito. Vai ficar o tempo inteiro escorado na barra do pai e da mãe e não vai tomar nenhuma atitude. E assim também é a nossa vida espiritual. Tem um momento, como o próprio apóstolo Paulo disse, quando eu era menino,
eu pensava como menino, eu agia como menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci e larguei as coisas de menino, ou seja, agora eu tenho que me virar, eu tenho que ser uma pessoa independente, a minha fé não pode ficar sempre escorada em alguém, sabe por quê? Porque vai chegar um dia que aquela pessoa não vai estar mais ali, e aí? Pastor Valdeci está aqui hoje, eu garanto que eu vou estar aqui amanhã? Não sei, se Jesus me levar de hoje para amanhã. Pastor, misericórdia, mas a vontade dele foi me falecer. Deus, só não podia ter levado fulano, mas não, Deus é Deus. E Ele é que é o dono da vida. Então a pessoa tem que se preparar. Tem que se fortalecer, porque vai chegar um momento que ela vai ter que o quê? Caminhar. Aquele homem tinha 38 anos, que qual é a palavra dele? Eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque. E detalhe, quando eu penso em, tem um que entra no meu lugar. Esse é o problema da gente ficar protelando, ficar tardando a nossa vida espiritual com Deus. Que quando a gente decidir tomar uma posição, está cheio de gente sendo abençoada e a gente vai ficar o quê? Chupando dedos. Olha, mas como assim? Eu estou aqui há 100 anos e o fulano chegou ontem e Deus já está fazendo algo na vida dele? Claro, ele tomou uma atitude. Ele começou a exercer a fé dele. Ele começou a se tornar independente espiritual também. Ele também passou a ter a sua vida de oração. A Bíblia fala que nós temos que orar uns pelos outros, sim ou não? Sim. Mas tem momentos que é você e Deus. Tem momentos que você vai ter, como diz por aí, arregaçar as mangas e colocar a sua vida espiritual em ação. Vai ter momentos que vai se manifestar um demônio lá. Vai dar para o pastor ir lá orar com você, expulsar o demônio, amém. Mas vai ter momento que o pastor não vai estar mais lá. Aí você vai ter que, agora é comigo. Porque o mesmo poder que estava sobre o pastor é o mesmo poder que está sobre a igreja. A Bíblia diz que Deus não deu poder para pastor, não deu poder para diácono, não deu poder para levita, não deu poder para evangelista. A Bíblia diz que Deus deu poder para a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. O poder de Deus está na sua vida. Amém, Jesus. Mas basta o quê? Você começar a arregaçar as mangas espirituais e começar a exercer a sua fé também. Aquele homem ficou 38 anos esperando alguém colocar ele dentro do tanque para um milagre acontecer na vida dele. Ou seja, o meu milagre depende que alguém me coloque lá dentro. Ou seja, se ninguém colocasse ele lá, ele ia morrer esperando o milagre. Tem pessoas que estão desse jeito. A vida inteira no Evangelho esperando que alguém coloque ele na presença do Senhor, que alguém ore por ele, que alguém faça por ele, e ele mesmo é o famoso crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, e ele não vem para a casa de Deus, ele não ora, está lá o crente 6 horas. Não é que todos 6 horas é dobro, ele quer que alguém ora por ele, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Então tem hora, meu irmão, que tem que arregaçar as mangas. Tem hora que tem que atingir a maturidade espiritual. Chega de leitinho. A Bíblia diz que, olha, o próprio Jesus, a Bíblia diz que o Jesus chega numa cena, encontra os discípulos lá, discutindo com os doutores lá. Aí alguém, Jesus pergunta o que está acontecendo. Aí aparece um homem, Senhor, eu trouxe o meu filho endemoniado, e muitas vezes o demônio pega ele, joga ele na água, joga ele no fogo, tentando matar ele. E eu trouxe para os seus discípulos expulsar, e eles não puderam expulsar. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para eles, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe o que Jesus falou? Até quando vocês vão depender de mim? Eu dei poder e autoridade para vocês. Jesus está falando, um dia eu não vou estar aqui mais. E aí, como é que vai ser?
Aí a Bíblia diz então que Jesus expulsa o demônio. Aquele homem fala: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus então regressa para casa. E os discípulos, meio acanhados, olham para Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus falou: porque aquela casta só sai com jejum e oração. Ou seja, vocês têm que começar a pagar o preço em jejum e oração. Tem que começar, porque vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui. O próprio Jesus chamando a eles ao quê? A desenvolver a fé deles. Então que nós venhamos ser pessoas assim, que venhamos desenvolver a nossa fé. Porque nós não vamos poder ficar dependendo a vida toda da nossa vida espiritual de alguém. Porque vai ter hora que vai ser alguém que vai precisar de você. E aquela questão, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então Jesus, aquele homem, Jesus pergunta para eles: eu não tenho ninguém que me coloque dentro do tanque. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus queria um sim ou não dele. Aí a questão que ele ficava dependendo que o outro colocasse lá. Aí resultado, quando ele pensava em ir, já tinha alguém na frente, já tinha alguém usufruindo a bênção. E assim é quando nós retardamos o processo de Deus na nossa vida. Nós vamos vendo gente recebendo milagre, recebendo bênção, e a gente só observando. Porque a gente ainda está pensando se a gente vai, ou está esperando alguém colocar a gente dentro do trilho. Tem hora que a gente tem que, como diz por aí, tem que desembolar, tem que nos exercer a nossa fé, começar a exercer a nossa vida espiritual. Caso contrário, a gente vai ser sempre uma criança espiritual. E a criança, ela tem que desenvolver. Aí a Bíblia diz então que Jesus então vira para aquele homem e diz: olha, levanta e anda. Toma o seu leito e anda. A Bíblia diz então que aquele homem se levantou, tomou o seu leito e foi andando. Porque ele acreditou quando Jesus disse: olha, toma o seu leito. Ou seja, ele tomou posse da palavra que foi liberada sobre a vida dele. Então nós temos que tomar posse das palavras que Deus tem liberado na nossa vida, para que o milagre aconteça. Jesus disse: toma o seu leito e anda. Ele não disse: Senhor, só não vai me colocar. Não, toma o seu leito e anda. E ele acreditou naquela palavra. E a Bíblia diz que ele se colocou de pé, tomou o seu leito, colocou aqui, uma espécie de uma padiola, uma maca, colocou e foi andando. A Bíblia diz que de repente, então, imagino eu, o povo ficou admirado. Porque aos olhos humanos, ele era o último da fila. O que ele falou? Quando eu vou ir, alguém entra na minha frente. Alguém entra no meu lugar. Aos olhos humanos, ele era o último a receber o milagre, pela lógica. Por quê? Porque o cego, alguém poderia levar o cego, ou ele, naquela época eu não sei qual que é o recurso, poderia ir apalpando aqui e chegar até lá. O coxo, mesmo coxo, ele poderia ir mancando e chegava até lá. E o paralítico? Paralítico das pernas, paralítico dos braços. Ou seja, o máximo que ele podia era rastejando. Mas pela lógica seria o último a receber o milagre. Mas quando Jesus entra na história, ele inverte a fila. Aleluia.
Jesus, quando entra na história e ele encontra alguém que acredita, ele inverte a fila. Aquele que esperava o agitar, aquele que esperava alguém levar ele até o tanque, ele saiu dali com o seu milagre antes do anjo chegar. Ou seja, Deus vai deixar anjo para trás, Deus vai deixar, enfim, a multidão para trás, porque ele encontrou alguém que acreditou na palavra. Amém, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eu creio, meu Deus. Então o segredo é acreditar na palavra. Oh, aleluia, Deus. Então, por aquele acreditar na palavra de Deus, Jesus inverteu a fila. Já não era mais o último, foi o primeiro. Detalhe, o anjo nem desceu ainda. Então, quando nós acreditamos, é isso que Deus faz. Ele tem o poder de inverter a fila. Agora, quando a pessoa não acredita, ela vai ficar, ó Deus, ó céu, ó dia, ó noite. Mas quando ele encontra alguém que crê na palavra, ele inverte a fila. A Bíblia diz que aqueles homens, então, olham, mas hoje é sábado. Não tinha lícito carregar o leito. Hoje é sábado. Ou seja, vai ter sempre alguém querendo te desanimar, mesmo com milagre. É, Deus Santo. Eles não estavam focados no que Deus havia feito na vida daquele homem. Estavam focados na lei do sábado. Nós ainda não entramos nesse estudo ainda acerca, de uma das seitas, mas vamos entrar, que é uma das coisas que eles privam pelo sábado. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus que não olha o tempo, não olha o dia nem olha a hora. Ele olha a minha e a sua fé para fazer o milagre. A Bíblia diz então que eles, mas hoje é sábado, não tinha lícito. Aí ele, olha, eu não quero nem saber, eu só sei que eu era paralítico e agora eu estou andando, e um homem me disse, toma o seu leito e anda, e agora eu estou andando. Eu fiquei 38 anos, imagino ele falando, eu fiquei 38 anos sofrendo com essa maca. Eu fiquei 38 anos com alguém me carregando, e essa maca, eu sendo carregado em cima dessa maca. Mas quando o meu Deus entra na história, aquilo que é o meu problema não vai ser mais dificuldade na minha vida. Ele entendeu, eu não estou ligado, enfim, eu não estou focado mais no meu problema. Eu estou focado que hoje eu estou andando. Eu fui paralítico, eu fui enfermo, e eu vivia prostrado há 38 anos. Eu não sei quem foi, porque a Bíblia diz que Jesus já tinha retirado, porque tinha muita gente naquele lugar. Aí a Bíblia diz então que ele vai para onde ele vai? Para o templo. Para onde? Para onde? Olha o que a Bíblia diz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Para onde que ele foi? Para a igreja. Foi para a casa de Deus. Ele não foi senão para outro lugar, mas para a casa de Deus. Ele foi agradecer a Deus. Ele foi exercer o que ele não exercia há 38 anos. Há 38 anos aquele homem tinha o sonho de levantar e ir para a casa de Deus. Há 38 anos ele tinha o sonho de sair daquele lugar, de ser curado e ir direto para a casa do Pai agradecer. 38 anos sofrendo, 38 anos paralítico. Tem gente que está vendendo saúde, não quer estar na casa de Deus.
diz que aquele homem, então, Jesus encontra ele no templo. E Jesus então libera uma palavra para ele. Diz, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus, ele é médico dos médicos, amém? Ele deu o diagnóstico para a paralisia daquele homem, o pecado. O pecado, ele tem esse poder de paralisar a vida da pessoa. Jesus falou, olha, você já está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, o pecado até então ele te paralisou, da próxima ele pode te matar. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Então Jesus deu uma advertência para aquele homem. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Tinha alguma coisa pior do que ficar 38 anos na cama, dependendo de alguém, dependendo, não sei como aquele homem fazia as necessidades, se alguém levar, não sei. O texto não dá margem para ele, mas mostra que aquele homem, ele mesmo falou, ele precisava que alguém colocasse um tanque, mas quando ele pensava em alguém, já tinha entrado. Aí Jesus, olha, não peques mais. Então o pecado tem esse poder de paralisar a vida da pessoa. Então que nós venhamos despertar para a palavra de Jesus. Que a obra que ele começou, ele quer completar ela. Mas que nós venhamos ser prudentes. Jesus estava dizendo, olha, vigia, cuidado, porque o seu pecado te paralisou. E agora pode ser pior. Jesus, certa feita, ele dá uma explanação, diz, olha, o espírito maligno, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ou seja, lugares secos, lugares que não têm vida, lugares que não produzem, lugares onde não tem sonho, uma vida que não tem sonho, não tem projeto, não tem vida com Deus. Ele anda por esses lugares, procurando repouso. Aí a Bíblia de Jesus fala que ele olha e não achando lugar, ele diz, voltarei para onde eu saí. Ou seja, ele volta do lugar onde ele foi expulso, e a Bíblia diz que ele encontra a casa varrida, adornada e sem morador. Não tinha dono na casa. A Bíblia diz que ele volta e traz 7 espíritos piores que ele. E a Bíblia diz que o segundo estado daquele homem é pior que o primeiro. Era isso que Jesus estava falando. Hoje eu expulsei um demônio que te paralisava há 38 anos. Então, para não te acontecer algo pior, vai e não peques mais. A mulher estava à beira da morte para ser apedrejada. Jesus então libera uma palavra, todo mundo vai embora. Jesus pergunta à mulher, onde estão os seus acusadores? A mulher, olha, Senhor, não tem mais aqui ninguém para me acusar. Ela, se ninguém te acusa, nem tampouco eu. Agora vai e não peques mais. Ou seja, muda a direção, para que algo pior não suceda. É isso que Jesus pregou. E a Bíblia diz então que o nome do Senhor foi glorificado. Então, Deus quer que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Mas a Bíblia diz que ele recebeu o seu milagre e não foi para outro lugar, senão para a presença, para a casa de Deus. Amém? Qual te pede o seu lugar? Em nome de Jesus.